Como foi sua experiência? Será que no segundo filho vai ser do mesmo jeito? Você sofreu muito? Me conta aqui, você passou bucha? Mas você teve consultora de amamentação, não teve? Você tinha muito leite? Hello, people! Bom, gente, essas são uma das perguntas frequentes que eu recebo lá no meu Instagram. Se você não me segue, underline, @alta_ajuda. Não, gente, calma, volta. @alta_ajuda. Tim, tim. E segue a gente aí. A gente é o quê? Eu, meu marido, meus filhos, né? O Eikt, Kimi que tá aqui no forninho, olha o tamanho. Gente, olha isso! Vocês viram? Ela tá mexendo muito. Nossa senhora. Ai, tá mexendo muito. Gente, aproveita e segue a gente aí, dá uma força. Lá no Insta a gente fala de tudo. Falo da minha marca que eu acabei de lançar, ó. Tô até com a minha camisa Maria, que eu amo de paixão. Falo da minha vida com os meus filhos, com a minha família, dos meus gatos. Falo de tudo um pouco. Sobre maternidade, bastante coisa também. Então aproveita e já me segue. Então hoje, em homenagem ao Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação, eu vou dividir com vocês a minha experiência, tá? Então vambora. Ai, gente, aqui me tá mexendo muito, gente. Olha isso. Vocês estão vendo, né? Dá pra ver daí? Pra começar esse assunto que eu sei que mexe com muitas mães, talvez seja um assunto bem sensível para algumas pessoas. Eu quero começar dizendo que sim, a gente tem que estudar, a gente tem que falar, a gente tem que se informar sobre esse assunto que é a amamentação. Por quê? Minha experiência, tá, gente? Eu achava que era uma coisa assim muito natural. Que eu ia chegar, colocar o bebê no peito aqui, ele ia mamar, ia tá tudo certo. Mas, infelizmente, não é bem assim. Aliás, é assim para algumas mulheres, é sim, bem desse jeito, bem natural. Você coloca seu bebê no peito e ele vai mamar. Mas para uma outra porção de mães, de mulheres, a história não é bem essa. A história aí só se repete, né? Um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de dor. E eu fui uma dessas. E no início eu tive bastante dificuldade. Bastante mesmo. Foi muito tenso, 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 tenso. Só de falar já me arrepia. Eu acho que por isso que eu demorei tanto tempo para falar sobre esse assunto por aqui. Mas eu quero aproveitar que é mês do Agosto Dourado para incentivar muitas famílias. E, gente, o que aconteceu? Nos primeiros dias, a gente tá conhecendo o bebê, a gente tá se conhecendo, entrando nesse mundo que até então era um mundo desconhecido pra mim. E eu olhava, eu achava que a pegada do bebê tava errada, porque muita gente diz que tem que fazer a boquinha do peixinho, né? Aquele biquinho assim, certinho no peito. E hoje eu vou até dar várias diquinhas aqui pra vocês que me ajudaram. Então, assim, outros mitos é que a mulher que tem o bico invertido não consegue amamentar, a mulher que tem silicone não consegue amamentar, a mulher que tem baixa produção, não produz leite. Gente, leiam, estudem, presta atenção no que eu tô falando, é muito importante. Sigam instas aí que valem muito a pena. Eu vou deixar 2 arrobas que eu conheço aqui pra vocês sobre isso. Pra vocês saberem, foi assim, eu saí da maternidade com o Wake mamando já, só que eu sentia dor, eu já sentia dor. Cheguei em casa, não foi diferente, a dor continuou e eu tive ferimentos nas mamas, eu tive minhas 2 mamas machucadas, de tanto que ele sugava e eu não sei o que acontecia, se a pegada estava errada, se eu não tinha leite, eu ficava muito, muito, muito preocupada se eu não tinha leite, se eu não estava produzindo leite. E a verdade, gente, é que no começo, quando eles são muito bebezinhos, eles são muito recém-nascidos, eles não precisam de tanto leite. Eles precisam daquela sucção para o seu corpo entender, para o seu peito entender que o bebê tá mamando. E o peito significa o quê? Não só alimento. O peito é carinho, é aconchego, é proteção, é segurança, é tudo isso, né? E com esses ferimentos, os profissionais que me ajudavam, pediatra, médico, isso, aquilo, falavam para eu tirar o leite na bombinha e oferecer no copinho ou na colherzinha. Porém, eu não conseguia tirar esse leite porque eu não suportava a dor da sucção da máquina. Eu preferia que o Wake te mamava, só que toda vez que ele vinha pro meu colo, já era um sofrimento. Eu já chorava, eu já suava frio, porque eu sabia que ia ser um nervoso. Imagina o pico do seu peito machucado e aquele bebê indo lá e sugando. E por que eu continuei
né, gente? Por que eu continuei, apesar de tanto sofrimento? Parece que não dá pra entender. Mas eu conhecia um pouquinho, eu sabia muito dos benefícios que o meu filho teria a curto, médio e longo prazo, né, ingerindo leite materno. E também porque eu sou muito teimosa, eu sou uma pessoa assim que além de teimosa eu sou determinada e quando eu quero uma coisa, ninguém me segura. Tudo bem que hoje, quando eu paro pra pensar, eu falo, nossa, será que eu deveria ter ido tão longe? Porque eu sofri, gente, eu sofri bastante. Não sei se agora na segunda gestação, pra Kimi, se eu passar por isso eu vou conseguir aguentar. Eu peço muito que isso não aconteça de novo comigo, porque como a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já fica com um pouquinho mais de medo, mas também a gente já se prepara melhor, né? E ó, pra falar a verdade, verdade verdadeira, eu fui começar a amamentar sem dor nenhuma depois de 45 dias, quando o Eikt tinha 1 mês e meio mais ou menos. Até então era sofrimento, era dor, era agonia. Só que no meio desse caminho, cheio de problemas, né? Muita frustração, muito medo, eu encontrei várias pessoas super legais. Uma delas foi a Paty, foi minha consultora de amamentação. Ela vinha aqui em casa, fazia laser, me ensinava a fazer a rosquinha, fazia até massagem em mim, gente. Por isso que eu digo que a Paty, ela foi por muitas vezes mais do que uma consultora, ela era uma psicóloga pra mim, sabe? Ela era uma terapeuta. Ela vinha aqui e falava que eu ia conseguir, que eu era forte, que eu tava indo bem e o peito tava cicatrizando, então ela me colocava muito pra cima. Também eu conheci uma pessoa pelo celular, eu conversava com ela por vídeo, que é a Sininho, que ela é amiga de um grande amigo meu, lá de Brasília. E aí eu filmava, mostrava pra ela, ela é enfermeira. E aí ela falava, não, Babi, você tá indo bem, você vai conseguir, você vai ver. E eu chorava por uma pessoa que eu nem conhecia, mas ela super me entendia, sabe? Porque ela tá acostumada a trabalhar, acho que na UTI neonatal, se eu não me engano. E simplesmente mais uma pessoa maravilhosa que cruzou o meu caminho quando eu precisei. Então, meu muito obrigada a vocês que me ajudaram nesse período que não foi fácil pra mim. E deixa eu contar pra vocês rapidamente de um problema bem pessoal, bem íntimo que eu tive aqui na minha casa, tá? Vou contar por cima. Então, pra começar, eu peço que vocês não julguem, tá? Deixa comigo. A minha mãe veio pra cá pra me ajudar a cuidar do Eikt, pra cuidar de mim também. E aí, o que que aconteceu? A minha mãe, quando engravidou de mim, quando me teve, ela não conseguiu amamentar. E ela teve uma mastite, né, que ficou, tipo, super empedrado, super gigante o peito. Eu não conseguia mamar. E naquela época não tinha muita informação, era muita desinformação mesmo. E aí, quando ela resolveu procurar ajuda, que ela foi ao médico, ela me deixou com a minha avó e foi ao médico. Quando chegou lá, ela simplesmente foi internada. Tiveram que fazer vários cortezinhos no peito dela para drenar de tanto pus que ela tinha no peito, porque ela não conseguia esvaziar a mama. Então ela diz que teve problema de amamentação, que não conseguiu amamentar, isso e aquilo. E foi um trauma na vida dela. Na segunda gestação dela, que foi a minha irmã, 5 anos depois, quando ela viu... ela ficou internada 20 dias, viu, gente? Eu fiquei nos meus primeiros 20 dias já com a minha avó. Enfim, na segunda gestação com a minha irmã, quando ela começou a ter problema na amamentação, acho que ela amamentou a minha irmã 1 mês. Quando ela começou a amamentar, que ela viu que não deu certo, ela falou, não, eu não vou passar por isso não. Pegou a bicicleta, foi na farmácia e tomou aquela injeção para secar o leite. Ela falou, simplesmente, eu não vou passar por isso. E ok, né? Ninguém é obrigado a sofrer, imagina o tanto que ela sofreu na época. Quando ela chegou aqui na minha casa, eu comecei a ter dores para amamentar, meu peito rachando, sangrando. Ela via aquilo e ela não aguentava. E ela falava, filha, dá fórmula, filha, dá leite para esse menino. Esse menino tá chorando, ele tem fome, ele não tá conseguindo amamentar, ele não tá conseguindo mamar. Você precisa dar leite para ele, tá com fome. E isso foi me deixando doida. Porque eu estava recém-parida, sofrendo com dor, meu filho chorando. Eu comecei a pensar realmente que eu não tinha leite, que eu não ia conseguir amamentar meu filho. A minha mãe simplesmente foi até a farmácia, comprou uma chuquinha, aquelas mamadeirinhas pequenininha, e ela queria porque queria dar leite pra ele. Então foi um caos aqui na minha casa entre eu e ela, mas a gente já conversou, a gente já tentou resolver a nossa história. O que eu quero trazer, falando uma coisa muito íntima minha, que eu nem gostaria de ter falado, mas o que eu quero falar pra vocês é,
tenham pessoas com quem vocês podem contar. Essa é a história da minha mãe. E ela, achando que essa história ia se repetir comigo, queria me proteger e proteger o neto. O que eu digo pra vocês é: tenham pessoas com quem vocês podem contar, pessoas que coloquem vocês pra cima, que deem coisas positivas, palavras positivas, que ajudem vocês. Porque a mulher puerpéria, meus amores, nada mais quer o quê? Carinho, atenção, um colo, um banho gostoso, um suquinho de laranja, uma comidinha pronta. Então, se vocês têm essa possibilidade de ofertar isso a uma puerpéria, uma mulher recém-parida que acabou de ter o bebê, tá conhecendo o seu filho ali, seu mundinho, ajudem, tá? Porque não é só o bebê que precisa de todas essas necessidades, a mãe também precisa, ela também tá num momento muito fragilizado ali. Mas enfim, essa foi a nossa história, mas graças a Deus isso passou, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me colocaram pra cima, e eu gostaria de dividir com vocês algumas coisas que me ajudaram a melhorar esse período turbulento que eu tive aí. Primeiro, que eu não fiz muita preparação, assim, quando eu tava grávida, eu não fiquei esfregando bucha, fazendo essas coisas que as pessoas falam. O que eu fiz foi tomar um pouquinho de sol na mama. Talvez eu deveria ter esfregado uma toalha ali? Talvez, né? Não sei. Talvez eu tente agora na vez da Kimi, vamos ver. Mas, ó, quando o meu peito estava machucado, estava rachado, o que eu fazia? Eu ficava praticamente 24 horas com o peito assim, ó, descoberto, arejando, pegando um ar, para evitar candidíase, bactérias, esse tipo de coisa. E aí eu aprendi um truque muito maravilhoso de fazer aquela rosquinha com a fraldinha, sabe? Essas fraldinhas de boca de bebê, eu vou até fazer um vídeo e vou postar lá no Insta pra vocês. E aí eu colocava a rosquinha ao redor do mamilo e aí fechava. Por quê? Porque aí o mamilo não encostava na camisola, não grudava, porque tava machucado, sangrando, então não grudava, não colava. E ele super conseguia respirar e eu conseguia vestir a roupa, entendeu? Os vizinhos iam à loucura, né, meus amores? E o Douglas também. Ele passava o dia inteiro fechando as cortinas aqui de casa pra eu não ficar com os peitos aparecendo aí pela rua. Outro truque que eu fazia, outra dica é: toda vez que o Wake mamava, eu ia lá na torneira da pia mesmo, lavava o peito com aguinha, secava assim, ó. E depois apertava um pouquinho e passava o leite. Dizem que é o melhor hidratante do mundo, é o leite materno, o que ajudava na cicatrização do peito. Sim, eu cheguei a usar aquela pomadinha roxinha, Lancinol, eu acho que chama, que é importada. Tem que passar um grãozinho de arroz assim no bico para hidratar e cicatrizar, mas a melhor coisa é o leite materno. E graças a Deus a melhor coisa foi eu pude contratar uma consultora de amamentação, a Paty. Ela vinha aqui em casa, acho que ela chegou a vir 3 ou 4 vezes, não foram muitas vezes. Ela vinha, passava o laser, fazia massagem, me ensinava como soltar o peito, me falou algumas coisas que eu poderia fazer para ajudar a melhorar. E aí também eu tentava tomar sol todo dia de manhã, uns 10, 15 minutos, até o peito estar 100% cicatrizado. E aí, gente, o que eu aprendi com tudo isso? Eu oferecia o peito, meu peito estava muito cheio e o Wake não conseguia mamar. O que eu comecei a fazer? Eu ia no banheiro, na pia do meu banheiro aqui, tirava, fazia massagem, assim, ó, com as pontinhas dos dedos, ao redor da auréola toda. Depois tirava um pouquinho em forma de C, né? Você tem que tirar apertar em forma de C. Apertar, procure na internet que tá cheio de coisa e cheio de vídeo que mostra como fazer essa manipulação. E aí eu tirava um pouquinho de leite, não tirava um monte não, tirava só um pouquinho, uns esguichozinhos. E aí quando eu ia oferecer o peito pra ele, ele conseguia mamar melhor porque o peito já tava um pouquinho mais macio. Eu acho, tenho quase certeza que foi isso que me libertou dessas dores todas e dessa ferida e de tudo aí que eu tive. Eu já tô mais esperta. Então essa é uma dica de ouro pra vocês. Eu lembro que na época, era engraçado, a minha casa onde eu olhava tinha formiguinha. Eu falava, gente, mas que tanto de formiguinha é essa? Na pia do meu banheiro cheio de formiga, no chão do banheiro um monte de formiga, no espelho do banheiro um monte de formiga. Por quê? Quando eu apertava o peito, o leite, ele ia pra tudo quanto é canto e as formigas foram tomando conta aqui da minha casa, eu juro pra vocês. E olha, gente, vou falar pra vocês que no final tudo deu certo, tá?
Eu que passei por muitos momentos ali me questionando se eu tinha leite mesmo, se eu era capaz de amamentar, se meu filho tava passando fome ou não. Vou falar pra vocês que no final deu tudo certo. Eu fui até pra China. O Eikt tinha 9 meses. Eu fui gravar o documentário lá das Olimpíadas. Fui pra China. Fiquei lá 8 dias. E tirei vários pacotinhos de leite. Deixei tudo pro Eikt. 9 meses ele já tava comendo super bem. O Eikt sempre comeu super bem. E eu deixava leite. Eu deixei leite. Uma porção pra manhã, uma porção pro lanchinho da tarde, uma porção pra noite e uma de madrugada. Então tinha que ter 4 porções por dia, pelo menos. E ainda deixei algumas reservas pra emergência. Porque quando ele acordava de madrugada, dizia 1, 2, né, saquinhos, dependendo aí do que o pessoal conseguia fazer aqui em casa. E eu implorei pro pessoal aqui em casa, que no caso foi a Bia e o Douglas que ficaram cuidando do Wake, para que eles seguissem todo o meu planejamento, porque eu tinha planejado tudo ali, a quantidade de leite certinho. Porque se eles usassem mais leite, não ia dar tempo de eu chegar e conseguir amamentar o Wake, ele teria que tomar a fórmula. Graças a Deus eles conseguiram, deram o jeitinho deles, foi sucesso total aqui. Os primeiros dias foi um perrenguinho. Foi um perrenguinho sim, pra dormir à noite, esse tipo de coisa, mas depois o Wake se acostumou. Dormia com o Dodo, elas mandavam foto, vídeo deles dormirem juntos, assim, no peito, coisa mais linda desse mundo. Ah, e o Eikt, durante esses 8 dias, mamou na mamadeira mesmo. Não tinha habilidade para isso. O Eikt, ele sempre foi muito esfomeado, então derramava tudo, a gente não se adaptou e a gente conseguiu deixar ele com mamadeira. E quando eu voltei da China, imagina como eu tava, morrendo de medo que ele não voltasse a pegar o peito. A mamadeira pode, sim, causar confusão de bico, né? Porque quando a criança mama, quando o bebê ele mama na mamadeira, é muito fácil, ele não tem que fazer muita força. Já o peito é diferente. Então eu tinha muito medo que ele não fosse voltar no peito, mas ele voltou, deu tudo certo. Nós seguimos aí a amamentação até 1 ano e 11 meses, quase 2 anos. Por quê, né? Não cheguei a 2 anos, talvez vocês estejam se perguntando. Porque, gente, durante esse 1 ano e 11 meses, o começo já foi perrengue, né? Então, assim, foi perrengue, depois foi alegria, depois veio a época das mordidas do Wake, começou a nascer os dentes, ele me mordia. Depois voltei a ter prazer na amamentação, eu amava, assim, aquele contato, olho no olho, pele com pele. Mas depois também veio o cansaço, depois veio a vontade de desistir. Principalmente eu percebia quando eu tava de TPM. Quando eu tava de TPM, amores, eu falava, ai, não aguento mais amamentar, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Vou desmamar. E aí, o que aconteceu? Que com 1 ano e 11 meses, eu já tava planejando a segunda gravidez, né? Eu engravidei quando ele tinha 2 anos. Eu falei, meu Deus, vou ter que amamentar 2, um seguido do outro, né? Ai, não aguento mais, tô cansada, tô sobrecarregada. E cheguei ao ponto de falar, meu, não quero mais. O principal é isso. Você está preparada, estar informada, estudada, e aí você decidiu o que é melhor para você e para o seu filho. Não adianta nada você ficar igual a mim. Vou amamentar porque é o melhor pro meu filho, e você tá lá esgotada, acabada, sofrendo horrores. Tem que ser bom pros dois. Graças a Deus eu dei a volta por cima, depois passei por momentos bons, depois ruins, e foi assim, aquela montanha russa. E aí chegou o meu momento que eu não queria mais. Porque tem que ser prazeroso pra vocês dois, tá? Eu não gosto muito de falar sobre desmame, porque toda vez que alguém falava sobre desmame, eu tava assim. Desmame, pelo amor de Deus, me fala. E parecia que era um incentivo pra mãe ali que às vezes não tá naquele dia 100%. Aquele dia foi ruim, aquela noite foi pesada, a mãe já não aguenta mais. Aí ela ouve uma história de desmame e vai falar, ai meu, eu também não aguento mais, vou desmamar. E na verdade é só um dia que ela tá tendo ruim, entendeu? Então desmame também é um assunto que precisa ser muito bem estudado. Conversa, pergunta para as pessoas que já fizeram, vai com calma, não decide isso da noite pro dia. Mesmo porque é um processinho assim, sabe? Aqui em casa a gente fez um processo bem certinho, bem bonitinho. Deu tudo certo, foi lindo, maravilhoso. Nem eu acredito que foi assim, mas deu tudo certo. Foi super bem. E eu vou dividir aqui com vocês uma coisa que eu pensava muito quando eu amamentava o Eikt e eu não queria mais amamentar durante essas fases que eu passei, que eu contei pra vocês. Uma era, nossa, será que ele vai me amar se eu não amamentar ele? Porque a nossa conexão ali era muito forte, sabe? Era muito presente. Eu olhava o tempo inteiro o olhinho dele e eu sentia que ele precisava muito de mim. Então, minha preocupação muito grande era, será que ele vai me amar do mesmo jeito?
se eu não amamentar ele? E, gente, na minha santa ingenuidade lá, daquela Bárbara lá de trás, pensava isso. Hoje eu vejo que realmente era uma ingenuidade, que era uma grande besteirinha pensar isso, porque você vai criar laços com o seu filho amamentando ou não. Você vai criar conexões com o seu filho amamentando ou não. E ele vai te amar tanto quanto amamentando ou não, mamando ou não. Então, se informem. Não deixe as pessoas empurrarem as coisas pra vocês. Não deixe as pessoas sair falando pra vocês o que elas querem falar e você ali ouvindo. Leia, estude, assista vídeo no YouTube, no Instagram, procure pessoas que possam te auxiliar, outras mães que já passaram por momentos iguais a esse. E é isso, gente. Eu desejo pra vocês muito sucesso na amamentação de vocês, que vocês saibam escolher o melhor caminho pra vocês. Se gostaram desse vídeo, se tem alguma mamãe aí que possa gostar do vídeo e aproveitar essas diquinhas, por favor, compartilhem, tá bom? Depois vai lá no meu canal no Insta que eu vou fazer o videozinho da rosquinha pra vocês. Grande beijo, até mais!